bem, olha só, vamos começar aqui, vamos falar sobre honorários recursais. Mas antes de falarmos sobre os honorários recursais, nós temos que entender a dinâmica, né, dos honorários advocatícios conforme previstos esses honorários no Código de Processo Civil. E a primeira coisa que a gente tem que entender, e olha só como é importante, né? Veja, nós vamos falar sobre honorários recursais no campo dos recursos. Nós estamos estudando recursos, mas vejam como é importante vocês dominarem todo o processo civil. Eu não posso falar em recurso, eu não posso atuar no campo recursal se eu não tiver o domínio completo do processo civil. Eu não posso, por exemplo, atuar no campo recursal se eu não souber o que é uma questão preliminar, se eu não souber o que é uma questão prejudicial, se eu não identificar eventuais deslizes do juiz em relação ao procedimento. E aí nós podemos falar sobre boa-fé processual, princípio violado pelo juiz muitas vezes, princípio da dialeticidade, falei sobre ele na terça-feira. Nós não podemos falar atuar no campo recursal sem identificarmos o devido processo legal em todas as suas nuances, honorários advocatícios, incidentes processuais, questões relacionadas ao mérito, enfim. É preciso dominar o processo civil de uma forma geral. Eu costumo dizer que o processo civil é o principal instrumento de trabalho do advogado que atua na área civil, o Código de Processo Civil. É o Código de Processo Civil que vai nortear a atuação do advogado que atua na área civil. Então, por mais que você queira se especializar em uma atuação perante os tribunais, você só vai poder discutir alguma tese no âmbito recursal, se você dominar previamente, todo o sistema processual. Então pensem sempre nisso, tá bom? Então, se nós vamos falar em honorários recursais, é preciso primeiro entender a dinâmica dos honorários advocatícios. E quando nós falamos sobre honorários advocatícios, nós temos que lembrar que a base legal dos honorários sucumbenciais, porque vejam, honorários advocatícios, eles podem ser basicamente de duas ordens. Honorários contratuais, e nós vamos para o Estatuto da OAB, e honorários sucumbenciais, tá? Honorários contratuais são aqueles convencionados pelas partes, pelo cliente e pelo advogado. Honorários sucumbenciais são aqueles que são pagos pela parte vencida. Então, se vocês atuarem em um processo e vocês saírem vencedores desse processo, a parte contrária deverá pagar os honorários sucumbenciais a vocês. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é o básico do básico do básico. Muito bem. Compreendida essa questão, é importante lembrar que a base legal para os honorários sucumbenciais está no artigo 85 do CPC. E por que eu falo sobre o artigo 85 do CPC? Porque o artigo 85 do CPC, ele vai nos apresentar a alíquota e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, eu não sei se vocês já identificaram essa questão. O que é a alíquota? É um percentual, ou seja, os honorários serão calculados a partir de um percentual. E qual é esse percentual? O percentual é entre 10% e 20%. Isso é alíquota. Então, os honorários sucumbenciais devem observar uma alíquota entre 10% e 20%. E qual será a base de cálculo? Base de cálculo, ou seja, qual é a base sobre a qual incidirá aqui a alíquota? Para fins de cálculo da alíquota. Muito bem, se eu sei que a alíquota é entre 10% e 20%, eu tenho que pensar o seguinte, entre 10% e 20% sobre o quê? Esse sobre o quê é a base de cálculo. Então, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Essa é a regra. E se o valor da condenação for muito baixo? Sobre o valor do proveito econômico. Veja que há uma ordem a ser seguida. Então, primeiro na lista aqui dessa ordem, valor da condenação. E se a condenação, o valor da condenação for muito baixo? Proveito econômico. E se o valor da condenação for baixo,
Se não for possível aferir o proveito econômico, valor da causa. Então, o STJ já entende dessa forma também. Há uma ordem a ser seguida. Condenação, não, se o valor da condenação for baixo, proveito econômico. Não sendo possível aferir o proveito econômico e o valor da causa sendo baixo, valor da causa. E se o valor da causa for baixo também, aí apreciação equitativa pelo juiz. Apreciação equitativa pelo juiz. O que significa isso? O juiz vai fixar um valor com base na proporcionalidade. É um valor fixo. 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, vai depender do caso concreto. Muito bem. Então, alíquota e base de cálculo. É preciso lembrar também, amigas e amigos, que quando o juiz fixa honorários advocatícios, veja, tudo que eu estou falando aqui serve para vocês aplicarem na prática. Porque muitas vezes, olha só que interessante, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, mas ele está falando de alíquota, ele está falando de base de cálculo, agora ele vai falar sobre princípio. E para que serve isso? Isso é só teoria? Não. Isso aqui é prática. Eu estou ensinando vocês a identificarem os aspectos legais e teóricos para que vocês tenham subsídios para mostrar ao juiz eventual equívoco e conseguir converter ou reverter uma situação processual. Se vocês não sabem, se o advogado não sabe a diferença entre alíquota e base de cálculo para fins de incidência dos honorários, se o advogado não sabe que o CPC, à luz do entendimento do STJ, estabelece uma ordem para o juiz seguir, e se o advogado não sabe e não conhece a importância dos princípios norteadores dos honorários sucumbenciais, quando o juiz fixa honorários ou nos honorários sucumbenciais, se o juiz fixar de forma errada, esse advogado não vai saber como reverter essa situação. Ele não sabe como discutir isso na hora de opor embargos de declaração. Porque o juiz, por exemplo, foi omisso na hora de estabelecer o princípio norteador para a fixação dos honorários. Ou a sentença no tocante à fixação dos honorários foi contraditória, ou foi obscura, ou contém um erro material. Como você vai opor embargo de declaração se você não sabe onde está a omissão, a contradição, a obscuridade ou erro material da sentença? Perceberam? Muito bem. Então nós falamos sobre alíquota e base de cálculo. E os dois grandes princípios norteadores. Quem sabe quais são os dois grandes princípios norteadores dos honorários? Alguém chuta aqui? Sem pesquisar no Google. Os dois grandes princípios norteadores na hora de fixar os honorários. Alguém sabe? Pessoal, os dois grandes princípios, sucumbência e causalidade. Alguns falaram causalidade, parabéns, mas se esqueceram da sucumbência. Os dois grandes princípios são sucumbência, o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade. Complexidade, local, zelo do profissional são parâmetros que o juiz deve empenho, são parâmetros que o juiz deve levar em consideração na hora de fixar, mas não são os princípios. Os dois grandes princípios são sucumbência e causalidade. E o que eu vou falar a partir de agora, poucas pessoas sabem, tá? Eu falo isso aqui tranquilamente, com toda a humildade, tá, pessoal? Pouquíssimas pessoas, e aqui eu digo mais, pouquíssimos advogados sabem isso. E olha que interessante, eu não sei se vocês sabem, mas durante muito tempo, até hoje eu faço isso, tá? Como professor. Durante muito tempo eu preparei juízes em cursos preparatórios para a fase de sentença e para a fase oral. Até hoje eu participo de cursos, ministro cursos voltados para pessoas que já estão prestes a ingressar na magistratura, que já passaram na primeira fase, que estão ou na segunda fase ou na prova oral. E eu ensino futuros juízes a construírem a sentença. Eu ministro aulas de sentença civil. E eu explico tudo isso para os juízes. Então o que eu estou ensinando aqui para vocês é aquilo que eu ensino para juízes. E eu tenho formado centenas de juízes Brasil afora. Eu acredito que em cada estado do Brasil haja algum ex-aluno meu
de sentença. Então, esses dois princípios são importantes. Os juízes aplicam isso. Muitos juízes já aplicam isso. Isso eu ensino no meu livro. Eu tenho um livro de sentença civil, ensinando como construir sentença civil. E no meu manual de processo civil eu também falo sobre isso. Ó, o manual está aqui. Então, geralmente esse é um tipo de conteúdo que vai para juízes. E eu vou compartilhar isso com vocês porque o advogado precisa conhecer. E quando eu era juiz, eu cansei de condenar a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais. E o advogado não entendia por quê. E eu condenava, e muitas vezes o advogado que foi beneficiado com essa condenação, na grande maioria das vezes, esses advogados não formulavam pedido de condenação. E eles acabavam ganhando os honorários, porque o juiz pode, de ofício, fixar de forma correta. Mas, infelizmente, muitos juízes não fixam. Não entendem isso. E eu vou compartilhar um conhecimento muito valioso com vocês hoje aqui sobre isso. E tem a ver com esses dois princípios, sucumbência e causalidade. O primeiro princípio ele é muito simples. O que é o princípio da sucumbência? E por que esse princípio se aplica na hora de fixar os honorários advocatícios? Pelo princípio da sucumbência, regra geral, os honorários sucumbenciais serão pagos por aquele que perdeu o processo, aquele que sucumbiu. Então esse é o princípio da sucumbência. Quando eu disse o seguinte para vocês, quais são os dois princípios norteadores da fixação dos honorários sucumbenciais? O primeiro é esse, princípio da sucumbência. Paga honorários sucumbenciais quem foi derrotado no processo. Então a primeira coisa que o juiz olha é quem foi derrotado no processo. O réu foi derrotado no processo? Então o réu paga honorários sucumbenciais. Beleza. E o segundo princípio que deve ser examinado de forma conjunta? Princípio da causalidade. Quem deu causa à propositura da ação? Isso é importante. Então, olha só que interessante. Eu ajuizo uma ação de cobrança. Por que eu ajuizei essa ação de cobrança? Eu ajuizei uma ação de cobrança porque na data avançada, o réu, meu devedor, não cumpriu a obrigação. Ele não cumpriu a obrigação, me forçando, portanto, a promover uma ação de cobrança. Concordam comigo? Por que eu promovi uma ação de cobrança? Porque o réu não cumpriu a obrigação no prazo pactuado. Muito bem. Ao final dessa ação, o juiz julga o meu pedido procedente, condena o réu a me pagar o valor. Beleza. O réu é condenado. O juiz, na hora de fixar os honorários, ele vai observar duas coisas. Primeiro princípio que ele vai observar, sucumbência. Quem perdeu o processo? O réu. O réu foi derrotado. Quem deu causa à propositura da ação? Também foi o réu, porque ele não cumpriu a obrigação no prazo pactuado. Ficou claro até aqui? Pessoal, só para eu ter um feedback de vocês. Até aqui está claro? Porque o que eu estou dizendo aqui é básico, tá? É básico. Esses dois princípios, em relação a eles, nós já aprofundamos um pouco, né? Ninguém soube falar os dois princípios, alguns acertaram um. Mas até aqui, está tranquilo? Beleza, valeu. Valeu, Paola, então vou seguir. Porque a partir de agora, esse segundo ponto ele é muito importante. E aqui há uma técnica, e eu adoro isso, né? Uma técnica sofisticada. Uma técnica sofisticadíssima. E pouquíssimos advogados sabem. Pouquíssimos. Prestem atenção. Eu disse que os dois grandes princípios são sucumbência e causalidade. Ocorre que, olha isso, ocorre que é possível que uma das partes do processo, vença a ação e ainda assim tenha que pagar honorários sucumbenciais. Sabiam disso? É possível que uma das partes
vença o processo, seja vencedora do processo, e ainda assim tenha que pagar honorários sucumbenciais. Porque eu aplico também o princípio da sucumbência. Perdão, eu aplico além do princípio da sucumbência o da causalidade. E eu vou dar um exemplo muito interessante. Não sucumbência recíproca, viu, Edmar? E aí que está o detalhe. Não é reconvenção. E nem sucumbência recíproca. Porque na sucumbência recíproca a parte paga porque ela foi derrotada de alguma forma. Ela ganhou uma parte, mas foi derrotada também. E na reconvenção é ação. Não. Eu estou imaginando o seguinte exemplo, seguinte situação. Eu ajuizei uma ação, eu venci totalmente essa ação, mas ainda assim eu tenho que pagar honorários sucumbenciais. Ok? E alguns alunos aqui já acertaram. Embargo de terceiro é um exemplo. Embargo de terceiro é um exemplo. Vou até dar o exemplo dos embargos de terceiro, pronto. Não, quando nem todos os pedidos são procedentes, não. Porque se um dos pedidos não foi julgado procedente, significa que a parte perdeu. Olha o exemplo dos embargos de terceiro. Alguns alunos falaram. Vou dar o exemplo dos embargos. É um ótimo exemplo. O sujeito sofre uma penhora. Sujeito sofre uma penhora. Tá? Vamos imaginar que ele tem um carro. Sofreu uma penhora nesse carro. Muito bem. Ele sofreu a penhora. Só que ele não é executado na execução. Ele comprou de boa fé esse veículo. Ele apenas não transferiu para o seu nome. O veículo não foi transferido para o seu nome por alguma razão, mas ele já está na posse desse veículo. O veículo apenas não foi... ele não foi transferido formalmente perante o órgão de trânsito para o seu nome. Mas ele é o possuidor. Tá? Beleza, ele sofreu a penhora. Isso vale para o imóvel? Alguém falou aqui sobre imóvel? Vale também para o imóvel. Muito bem. Então ele opõe embargos de terceiro. O juiz examina os embargos de terceiro, o juiz vai intimar o exequente para se defender nos embargos de terceiro. Os embargos seguem. E ao final o juiz julga o pedido do autor procedente, porque o juiz diz o seguinte, olha, o autor tem razão. Ele não é parte lá no processo de execução e ele sofreu uma constrição indevida em um bem sobre o qual tem a posse. E tem a propriedade, porque o bem móvel, ele é transmitido pela tradição e não pelo registro. Ele já é proprietário, porque já houve a tradição. O veículo já está com ele. Só que quem deu causa à propositura da ação? Foi o exequente embargado que requereu a penhora? Ou foi o embargante, que é o terceiro que sofreu a penhora? Veja, o exequente não tem culpa. Porque se eu sou o exequente e faço pesquisa de bens do executado e localizo um veículo registrado em nome do executado, o que eu vou fazer? Eu vou requerer a penhora desse veículo. Eu não tenho como saber, por exemplo, se o executado vendeu ou não esse veículo para outra pessoa. Então o juiz julga procedente o pedido do embargante, que sofreu uma penhora, uma constrição em um bem, mesmo sem ser parte no processo. Julga procedente, mas o juiz diz o seguinte, olha, embargante, o seu pedido deve ser acolhido, julgo procedente, mas você deu causa à propositura dos embargos. Por quê? Porque você não diligenciou para transferir o veículo para o seu nome. Então, quem deu causa aos embargos foi o exequente que requereu de boa fé a penhora, já que o imóvel ainda está registrado em nome do executado? Ou foi o embargante que está com o bem, mas não diligenciou junto ao ex-proprietário para transferir o registro do veículo? Foi esse embargante. Então o embargante será vencedor, mas deve ser condenado a pagar os honorários sucumbenciais. Por quê? Porque eu não aplico só o princípio da sucumbência. Pelo princípio da sucumbência, o exequente, que é o embargado, é que foi derrotado.
Mas além do princípio da sucumbência, eu tenho que analisar o princípio da causalidade. E pelo princípio da causalidade, quem deu causa aos embargos não foi o exequente, mas sim o terceiro, que é o embargante. Pessoal, ficou claro aqui? Deu para entender isso? Deu para entender? Vamos falar sobre honorários recursais agora? Honorários recursais? Vejam bem. E eu vou dar também um exemplo topíssimo, topíssimo, tá? Estou vendo muitos desembargadores errarem em um ponto aqui dos honorários recursais. Muitos desembargadores a rodo aí errando isso. E muitos advogados se curvando a isso, não interpondo recurso e prejudicando o cliente. Tá? Prejudicando o cliente. Antes, deixa eu só dar um recado. Alguém perguntou sobre alguém perguntou aqui sobre o evento, né? O evento de amanhã. Amanhã começa o evento Recursos na Prática, tá? Um evento sobre recursos. Evento inédito. Inédito. Eu nunca fiz um evento como esse. Um evento exclusivo sobre recursos. Evento para advogados, para os meus colegas advogados, que agora eu sou advogado, posso falar abertamente muita coisa com vocês. Então, evento para advogados. Evento gratuito, online, a partir de amanhã, ao vivo também. Quem ainda não se inscreveu, olha, a Celina disse, estou inscrita nesse evento. Perfeito, Celina. Quem não se inscreveu e quer se inscrever, é só colocar aqui nos comentários, ó, eu quero, essa é a senha. Não precisa colocar topo, eu só quero. É só colocar o seguinte, eu quero, que eu vou te mandar um direct para você se inscrever. Tá bom? Beleza? Então coloca aqui, eu quero, que eu vou te mandar um direct com a sua inscrição. Beleza. Evento imperdível. Imperdível. Daqui a pouco eu mostro um presente que eu vou dar amanhã. E quem ainda não sabe, eu vou fazer algo para estimulá-los a participarem do evento, participarem de todo o evento. Porque tem muitas pessoas que começam ali naquela empolgação no primeiro dia e depois vão esfriando. Eu não quero que vocês esfriem. Eu quero que vocês assistam às 3 aulas, porque são 3 aulas só sobre recursos na prática, meus amigos. E o que eu vou fazer para estimular vocês? Eu vou dar um prêmio. Um prêmio para o aluno ou a aluna mais disciplinado ou mais disciplinada. Que prêmio é esse? O aluno que assistir às 3 aulas ao vivo, eu vou passar uma senha no final de cada aula. No final da aula 1, eu vou dar uma senha. Você vai anotar. No final da aula 2, eu vou dar uma outra senha. Você vai anotar. No final da aula 3, eu vou dar uma outra senha. Você vai anotar. E lá no final da aula 3, eu vou soltar um link. Você vai clicar, vai ter lá senha 1, senha 2, senha 3. Você vai preencher, colocar lá as 3 senhas e apertar OK. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um super prêmio. Um prêmio que eu estou tirando do meu bolso para premiar, tá? A coleção de manuais do Dizer o Direito, ou seja, vou dar uma biblioteca jurídica. O meu livro, inclusive, vai junto, livro de processo civil, vai junto. Então, é uma biblioteca jurídica, coleção Dizer o Direito, ó. Siqueira já sabe aqui, ó. E um iPad da Apple. Então, iPad da Apple mais coleção de obras jurídicas. Os dois, para quem fizer isso em primeiro lugar. Então, um prêmio, sim, espetacular. Não é qualquer iPad, tá? Não é um iPad ali da feirinha dos importados, não. É um iPad da Apple. iPad top, para você chegar na audiência com o seu processo lá digitalizado, lindo e maravilhoso, chique demais, né, pessoal? Então, eu vou premiar. Mas aí tem que participar do evento integralmente, tem que assistir às 3 aulas ao vivo para pegar as senhas e vocês vão participar. Livros físicos? Sim, Clay. O livro chega lá na sua casa, no seu escritório, numa caixa com vários livros e chega o iPad também lá na sua casa ou no seu escritório. Bom, o que terei de fazer? Perguntou aqui a Albani. Só se inscrever no evento e participar das 3 aulas ao vivo. Tá bom? Beleza.
Então quem não se inscreveu ainda é só colocar aqui eu quero. Beleza. Pessoal, agora sim, honorários recursais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é a base legal dos honorários recursais? Qual a base legal? Parágrafo 11 do artigo 85. E olha que interessante, o que diz o parágrafo 11? O que diz o parágrafo 11 do artigo 85? Vou ler para vocês. Prestem atenção agora, tá? O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º do artigo 85, né? Sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então vejam só, pessoal, parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, tá? Quando você interpõe um recurso, o tribunal, ao julgar o seu recurso, pode ou não majorar os honorários que foram fixados pelo juiz. Mas a primeira coisa que você tem que saber aqui, olha só, a primeira coisa que vocês têm que saber aqui é o seguinte, o parágrafo 11, ele diz o seguinte, que o tribunal, ao julgar o recurso, olha o que ele diz, majorará os honorários fixados anteriormente. Anotem o que eu vou falar aqui. A majoração de honorários sucumbenciais pressupõe a fixação de honorários sucumbenciais pela decisão recorrida. Vou falar de novo. A majoração de honorários pelo tribunal pressupõe a fixação de honorários sucumbenciais pela decisão recorrida. E por que isso é importante? Vou dar um exemplo de majoração dos honorários. Vou dar um exemplo, tá? Vocês ajuizam a ação, ao final o juiz julga o pedido de vocês totalmente procedente. Então o juiz julgou procedente o pedido de vocês. E fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. Beleza. Fixou 10% de honorários sobre o valor da condenação. Beleza. Vocês ganharam o processo. O réu, inconformado, interpõe um recurso de apelação. Você não recorreu, quem recorreu foi o réu, porque você ganhou o processo. O réu interpõe um recurso de apelação. Lá no recurso de apelação, o que o tribunal faz? Mantém a sentença. O tribunal diz o seguinte, a sentença está perfeita. Não há nada a ser mudado na sentença. Veja, o réu recorreu e perdeu. Haverá majoração? Claro, porque você ganhou no primeiro grau e você ganhou no segundo grau. No primeiro grau, o tribunal, o juiz fixou em 10%. O que o tribunal vai fazer? Vai majorar. Ele pode majorar até quanto? Até 20%. Ele não diz mais 20%, não. O juiz fixou em 10%. Então o tribunal pode majorar para 12%, ou seja, 10 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 para chegar a 20%. O tribunal pode majorar, por exemplo, o tribunal pode dizer o seguinte, majoro em mais 12%? Não, porque senão no total seria o quê? Nós teríamos aqui 22%. 10 na origem, em primeiro grau, e mais 12, não pode. Então, geralmente, o que o Tribunal de Justiça faz, ou o TRF faz? Majora em 2 ou 3%. Por quê? Porque a parte pode interpor um recurso especial. Esse réu que perdeu no primeiro grau e perdeu no segundo grau, ele pode interpor recurso especial. E lá no STJ, se ele for derrotado, o que o STJ faz? Majora mais um pouco. Então, o total tem que ser 20. Total 20. Mínimo 10, máximo 20. Base de cálculo que nós vimos. Então, nessa majoração, o tribunal tem que observar tudo. Então, por isso que geralmente o tribunal majora
majora, por exemplo, em mais 2 ou 3%. Aí um dia eu vi o seguinte, peguei um processo, eu ainda, enquanto juiz, peguei um processo em fase de cumprimento, o advogado estava executando os honorários e o advogado executado disse, não, os honorários deles são de 3%, porque o tribunal majorou em 3%. O filho, o tribunal majorou em 3%, mas ele ganhou na origem 10 e mais 3 no tribunal, então são 13% de honorários, tá? Então essa é a lógica. Beleza. Então, isso significa majorar honorários. Agora, vamos imaginar o seguinte. O autor ganhou, tá? O juiz julgou o procedente pedido, fixou honorários em 10%. O réu inconformado interpõe o recurso de apelação. E o tribunal reforma a decisão. O tribunal diz, não era procedente isso aqui, era improcedente. Haverá honorários recursais? Haverá. Só que aqui não se trata de majoração, se trata de inversão dos honorários. Se o juiz julgou procedente e o tribunal reformou a sentença para julgar improcedente, o tribunal vai fixar os honorários sucumbenciais em favor do advogado do réu, porque agora o réu venceu o processo. Então aqui não se trata de majoração, mas sim de inversão. Então, por exemplo, o tribunal reforma a sentença para julgar improcedente e para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, por exemplo, em 10% sobre o valor do proveito econômico. Beleza? Beleza. É isso. Muito bem. Pessoal, pergunto a vocês. Olha a perguntinha. Decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, né? No agravo de instrumento, o tribunal vai majorar os honorários? O tribunal majora honorários em sede de agravo de instrumento ao julgar o agravo de instrumento? O que vocês acham? Regra geral, não. Tá? Por que não? Porque em decisão interlocutória não há fixação de honorários sucumbenciais. Em decisão interlocutória, não há fixação de honorários sucumbenciais. Se eu requeiro a juiz uma tutela provisória e o juiz defere a minha tutela provisória e o réu interpõe o agravo de instrumento e no mérito do agravo de instrumento o tribunal reforma a decisão para indeferir a tutela provisória, esse réu, que é o agravante, venceu no agravo, mas não tem fixação de honorários. Por quê? E muito menos majoração. Por quê? Porque na decisão interlocutória o juiz não fixa honorários. E qual é a lógica? Da majoração dos honorários sucumbenciais? Majoração dos honorários no recurso. Eu falei no início, só haverá majoração quando houver fixação de honorários na decisão recorrida. Em decisões interlocutórias, o juiz não fixa honorários sucumbenciais. É óbvio que não fixa honorários sucumbenciais. É por isso que não há falar aqui em fixação pelo tribunal ou majoração. Porém, existe aqui um tipo de decisão interlocutória que é a decisão que julga uma parte do mérito. Eu falei sobre isso na live de terça-feira, artigo 356 do CPC. Quando o juiz julgar uma parte do mérito, essa decisão, mesmo sendo demérito, artigo 487 do CPC, ela será uma decisão interlocutória. Por quê? Porque o processo vai prosseguir em relação aos outros pedidos. Eu formulei 3 pedidos. Um dos pedidos já está pronto para julgamento. O juiz já pode julgar? Já. E os outros 2? Eu preciso instruir, por exemplo, os outros 2. Dependem de instrução processual. Então o juiz vai prosseguir o processo em relação a esses 2 pedidos. Ângela, seria uma sentença parcial? Ângela, não existe sentença parcial, tá? Não existe sentença parcial. É uma decisão parcial de mérito, uma decisão interlocutória, não é uma sentença, tá? Então, quando um ou parte dos pedidos se mostrar incontroverso, diz o artigo 356, é possível julgar antecipadamente um desses pedidos, ou uma parte desses pedidos. Isso é uma decisão interlocutória que julga uma parte do mérito. Nessa decisão interlocutória, o que o juiz deve fazer? Ele deve fixar honorários sucumbenciais.
Então, é uma hipótese que nós temos de decisão interlocutória na qual haverá a fixação de honorários sucumbenciais. Consequentemente, o recurso cabível contra essa decisão interlocutória, que aprecia uma parte do mérito, é o agravo de instrumento. O recurso cabível é o agravo de instrumento. Contra essa decisão cabe agravo de instrumento. E lá no tribunal, se o tribunal mantiver a decisão interlocutória, que condenou, por exemplo, o réu, se mantiver aquela decisão, o tribunal vai majorar os honorários sucumbenciais. Ok? Pessoal, ficou claro isso que eu disse aqui? Sobre a possibilidade excepcional de, em agravo de instrumento, haver a majoração dos honorários sucumbenciais? E se o juiz não fixar, cabe embargos? Cabem embargos de declaração. Beleza, pessoal? Todo mundo entendendo, então vamos lá. Todo mundo entendendo, então vamos nessa. Muito bem. Agora algumas perguntinhas, tá? Aplicação prática. Tá? Aplicação prática. Como ficam os honorários em caso de acordo? Se tem acordo, não tem sucumbência. Se não tem sucumbência, o juiz não fixa. Cada parte arca com os honorários dos seus advogados, seu respectivo advogado. Beleza. Vamos lá. O juiz julgou procedente pedido do autor. Tá? O juiz julgou procedente pedido do autor. O réu recorreu. Apelou. Vamos imaginar aqui sentença, julgou procedente. O réu interpôs o recurso de apelação. O autor foi intimado para apresentar contrarrazões. Não apresentou. O tribunal, ao julgar o recurso de apelação, negou provimento. Negou provimento. Ou seja, o réu que apelou perdeu também lá em cima. O tribunal pode majorar os honorários mesmo sem contrarrazões do autor que venceu o processo? Para o STJ e para o STF, sim. Ainda que a parte não apresente contrarrazões, se o recurso interposto não for acolhido, não for provido, o tribunal deve majorar os honorários sucumbenciais, tá? Mesmo sem contrarrazões. O que, na minha opinião, é um erro grave do STJ aqui, de interpretação. Grave. Não deveria majorar. Então o STJ fez uma interpretação contra a lei, claramente contra a lei. A intenção do legislador foi uma, o STJ deu uma interpretação que ele achava ali, não sei por quê. Tá? E por que eu digo que esse entendimento é muito equivocado? E no meu manual eu critico. No meu manual eu critico esse entendimento. Por quê? Porque olha o que diz aqui, vejam o que diz o parágrafo 11, pessoal. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Pressupõe o quê? Que o sujeito que vai obter a majoração tenha trabalhado em grau recursal. E se o sujeito não apresentou contrarrazões, ele não trabalhou no recurso. Veja, eu ganhei o processo, o réu apelou, eu não fiz nada, fui intimado pelo juiz para apresentar contrarrazões e não fiz nada. Só foi para o tribunal o recurso do réu, sem as minhas contrarrazões. O tribunal mantém a sentença. Eu trabalhei no recurso? Não trabalhei nada. Mas o STJ entende que ainda assim eu tenho que ganhar mais honorários. Tem que haver sucumbência. Eu não concordo com isso, mesmo sendo advogado e querendo sempre mais honorários, mas eu não concordo porque eu não trabalhei no recurso. Mas, pouco importa, esse é o entendimento da STJ. Se vocês, por alguma razão, não apresentarem contrarrazões, requeiram a majoração, porque o STJ entende assim. Tá? O STJ entende assim. Beleza. Querem ver uma outra situação? No mesmo exemplo, o réu interpôs o recurso de apelação. O tribunal não conheceu do recurso. Diz o seguinte, por exemplo, ele falou, apelante, réu apelante, o recurso é intempestivo. Não conheço o recurso. O tribunal sequer admitiu. Cabe majoração? Cabe também. Cabe também. Mas aqui pode haver contrarrazões.
Porque quem faz o juízo de admissibilidade dos recursos é o tribunal. No recurso de apelação, quem faz? Não é o juiz de primeiro grau. A apelação é interposta perante o juízo de primeiro grau, o órgão ACO, o órgão que proferiu a sentença recorrida. O juiz intima a parte contrária para contrarrazoar. O juiz não faz juízo de admissibilidade, ele manda para o tribunal. O relator vai analisar. Então percebam vocês que pode ser que já tenha contrarrazões lá. A peça de contrarrazões. E aí o relator analisa o recurso e diz: o recurso é intempestivo. Não conheço do recurso. Ele pode majorar os honorários que foram fixados pelo juiz de primeiro grau? Sim. Sim. Ok? Pode. Mesmo sem admitir o recurso. Mesmo sem conhecer o recurso de apelação. Muito bem. E para a gente finalizar, olha que questão top essa. Prática, tá? Vejo muitos desembargadores errando aqui. Muitos desembargadores errando aqui. Para a gente finalizar, a informação mais importante da live de hoje. Vamos imaginar o seguinte, caso prático, tá? Imaginem que vocês estejam advogando para o réu. Tá? Imaginem que vocês estejam advogando aqui para o autor. Imaginem que vocês estejam advogando para o autor. Beleza. Aí vocês ajuizaram uma ação indenizatória. Tá? Então a parte autora ajuizou uma ação indenizatória. Pedindo R$200 mil de indenização. Beleza. Falou lá, danos materiais, lucros cessantes, na ordem de R$200 mil. Perfeito. Ao final, tá? Ao final, vamos imaginar os danos morais, para ficar mais fácil. Ao final, o juiz julga parcialmente procedente para condenar o réu a pagar danos morais, mas em valor inferior. Ao invés de 200 mil, que foi o pedido do autor, 100 mil. Certo? 100 mil. O autor não se conformou. Interpôs recurso de apelação. Falando o seguinte: tribunal, o juiz fixou só 100 mil. Eu pedi 200. Eu venho requerer a reforma da sentença para majorar a indenização, para fixar a indenização em 200 mil. O tribunal, ao julgar o mérito do recurso, ao julgar esse recurso, diz o seguinte: a sentença está correta. Nego o provimento ao recurso de apelação. Pergunto a vocês: o tribunal deve fixar honorários aqui contra esse apelante? Veja, eu venci parcialmente, mas eu não concordei com a sentença e recorri. Eu quis o quê? Aumentar o valor da condenação do réu. O tribunal negou o provimento ao meu recurso. Disse o seguinte: não, o pedido foi correto. Você perdeu o recurso de apelação. Você venceu lá em cima, mas é que você perdeu, querido. Nego o provimento ao seu recurso. Haverá fixação de honorários sucumbenciais? De honorários recursais? Prestem muita atenção. A Corte Especial do STJ, resolvendo uma divergência instaurada lá no próprio STJ, disse o seguinte: não fixa e nem majora. Por quê? Porque qual é a lógica do parágrafo 11? O tribunal majora os honorários que já foram fixados em favor da parte. Se eu obtive uma sentença favorável, e recorri para aumentar o valor da condenação da parte contrária, e lá no tribunal eu perdi o recurso, o meu recurso não foi acolhido,
Não há majoração, porque eu não ganhei no tribunal. E não há majoração para a parte contrária, porque eu só posso majorar algo que já foi fixado. E os honorários foram fixados em meu favor, não em favor da parte contrária. Então não há majoração. E, consequentemente, também não há fixação de honorários lá. Porque honorários recursais são honorários para majorar. O parágrafo 11 se refere à majoração. É por isso que nesse caso não há muito cuidado. E o que eu estou vendo aí? Sujeito apela, querendo que haja ali a majoração da indenização. O tribunal mantém a sentença e fixa honorários recursais contra esse apelante. Opa, tribunal, nada disso. Para você fixar honorários contra ele, é preciso que a outra parte tenha recorrido. Para dizer, por exemplo, tribunal, o juiz julgou parcialmente procedente, mas não fixou honorários em desfavor do autor. O autor ganhou uma parte. O juiz tinha fixado também honorários para ele pagar, porque ele perdeu em uma outra parte. Se o recorrido se a outra parte não fizer isso, o tribunal não pode fazer. Ok? Então, se eu venci no primeiro grau, recorri, porque eu não me contentei com a minha vitória, eu queria ganhar mais, e o tribunal, se o tribunal mantiver a sentença como está, ele não pode fixar honorário só porque o meu recurso não foi provido. Pessoal, ficou claro isso? O que você tem que fazer se o tribunal fizer isso no seu recurso? Opor embargo de declaração, citando a Corte Especial do STJ, que fixou entendimento no sentido de não cabimento de honorários recursais nesse caso. Ficou claro? É isso que vocês têm que fazer na prática. Ok? Beleza? Até mais, pessoal.